Acordo com a oposição pode levar a reforma trabalhista a ser votada em plenário ainda este mês. CPI houve depoimento de gerente jurídico da JBS, uma das maiores devedoras da Previdência. Destaques desta edição do Senado Agora. Boa tarde. Definido o cronograma para a votação da reforma trabalhista. O acordo foi feito hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Clima tenso antes mesmo da presidente da comissão, senadora Marta Suplicy, abrir os trabalhos. A expectativa era de que o relatório da reforma trabalhista fosse lido nesta quinta-feira. A oposição reclamou que a proposta só entrou na pauta na terça-feira às 10 da noite e não estaria sendo respeitado o prazo regimental de 2 dias. Só depois de muita conversa, os ânimos se acalmaram. Governo e oposição chegaram a um acordo e a senadora Marta Suplicy pôde abrir a reunião. Pelo cronograma acertado, o relatório do senador Ricardo Ferraço será lido na próxima terça-feira, dia 13 de junho, e votado na terça-feira seguinte, dia 20. Na próxima terça-feira foi combinado que nós faremos a leitura do senador Ferraço, que é o relatório, depois a leitura das emendas e depois será tudo junto. Eu vou passar para a senadora Marta. E os votos em separado. Nós vamos cuidar tudo isso na terça-feira, combinado? Combinado. Pelo que ficou acertado, no dia seguinte à votação na Comissão de Assuntos Sociais, o texto será lido na última comissão, a de Constituição e Justiça. A oposição concordou em abrir mão dos 2 dias de intervalo entre uma comissão e outra. Pelo cronograma, a reforma trabalhista deverá ser votada na CCJ na semana seguinte, dia 28 de junho, ficando, portanto, pronta para análise no plenário. A gente discute em qualquer comissão. Nós não estamos querendo fazer nenhum tipo de manobra para deixar de discutir essa matéria. Então, passará nas 3 comissões com data de 28 para ir para o plenário. O acordo foi bom para todos, quando a gente respeita o regimento, porque qualquer deslize no regimento, só mediante o acordo, por unanimidade, para não criar precedente. E nesse caso, na nossa avaliação, a gente cumpriu o acordo e cumpriu o regimento. E apontamos para a CCJ, a matéria chega lá e ser lida numa oportunidade e a votação tem data marcada mediante o acordo. Acho que isso foi o bom senso. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que garante estabilidade do emprego a pacientes com câncer. Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. E o presidente do Senado disse que pretende colocar a reforma trabalhista em votação no plenário ainda neste semestre. A matéria chegou ao plenário, ela estará pronta para pautar e a minha responsabilidade com o país é pautar essa matéria. Eu disse desde o primeiro momento, desde a primeira entrevista eu disse que pautaria assim que ela chegasse pronta no plenário do Senado. Aqui no plenário ainda vai ter um pouco de debate ou então um intenso debate nessa matéria. Então é natural que ao chegar pronta a matéria, passado nas comissões, debatido nas comissões, sem nenhum assodamento de quebra de regimento, pautar a matéria é prerrogativa do presidente da Casa. E eu farei isso. O senador Lindbergh Farias foi apresentado hoje como novo líder do Partido dos Trabalhadores. O anúncio foi feito pela senadora Gleisi Hoffmann, que deixa a liderança para se dedicar à presidência do PT. Os frigoríficos estão entre os maiores devedores da Previdência no Brasil. Senadores da CPI da Previdência questionaram nesta manhã a maior empresa da área, a JBS. A dívida da JBS com a Previdência é de aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. Mas a empresa alega que fez os pagamentos e que está na Justiça para provar a regularidade. Os senadores quiseram esclarecimentos sobre essa situação. Grande parte da agricultura familiar, ou seja, do pequeno produtor desse chamado integrado, ele recolhe no boleto
a sua parcela da Previdência, que é de 2,1% também da comercialização. E isso repassa para os frigoríficos. É possível a JBS esclarecer o que ela recebeu dos integrados, do pequeno produtor, e que não repassou para a Previdência Social, ou seja, é uma apropriação indébita. O que a legislação diz é que o adquirente, no caso as indústrias, devem fazer a retenção e recolhimento, né? O que não, nesses casos não foi feito, Excelência. Se pegou 8 bilhões de investimento do BNDES, né, e foi para investir em fazer outros investimentos, né? Por que não quitaram os débitos? Esse aporte mencionado, ele é anterior à data do que nós estamos questionando aqui, né? Os débitos em questão, os valores em questão que a empresa compensou, eles são a partir de 2012. Né, sendo que esse aporte foi realizado em período muito anterior. A JBS também deve para o imposto de renda e para a IPI ou não deve? Eventualmente temos discussões administrativas sobre IPI e sobre imposto de renda. Nenhum débito com discussão definitiva e nenhum débito que não esteja ou suspenso em razão do trâmite administrativo dos mesmos ou garantido judicialmente. Além da JBS, que é considerada a maior devedora da Previdência no Brasil, outros 2 frigoríficos também foram ouvidos na audiência. O relator da CPI enviou às empresas perguntas para que possam ser respondidas por escrito posteriormente. Não nos parece justo que este setor econômico de frigorífico acumule dívidas tão expressivas em relação às suas obrigações tributárias, pois já é destinatário de favores fiscais da União, uma vez que beneficiado pelas desonerações legais e linhas de créditos altamente subsidiadas. Acordo entre o Brasil e o Peru na área de telecomunicações e sabatina de 2 embaixadores. Assuntos em pauta na reunião de hoje da Comissão de Relações Exteriores. O embaixador Luciano Helmut Macieira foi indicado para representar o Brasil em Belize, pequeno país da América Central. Já a embaixadora Maria de Leusa Fontinelli Reis foi indicada como delegada permanente do Brasil junto ao órgão das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Ela comentou as dificuldades orçamentárias que afetam a Unesco e os ataques ao patrimônio cultural da humanidade. Me refiro à destruição de Palmira, à destruição das estátuas do Buda em Bamiyan, no Afeganistão, outros ataques em Timbuktu, no Mali, enfim, a lista pode ser grande, ataques ao Museu de Bagdá, enfim, há uma lista bastante grande que requer uma atenção muito grande por parte da organização. Essa situação orçamentária é preocupante, especialmente neste momento em que a Unesco deverá ter um papel muito importante na implementação das metas de desenvolvimento sustentável, assim chamada Agenda 2030, acordada por todos os líderes mundiais em 2015. As indicações dos embaixadores foram aprovadas e seguem para o plenário. Em seguida, os senadores examinaram textos de acordos internacionais firmados pelo Brasil. Um deles vai facilitar a vida de brasileiros e peruanos que moram na fronteira entre os 2 países. Ele prevê uma integração fronteiriça na área de telecomunicações. Conseguimos fazer a ponte, fazer a estrada, e são cidades próximas, 200, 300 metros de distância uma da outra, e não há como, não tem interferência e fica uma situação muito precária para principalmente quem vive. Há uma interferência direta, você está numa operadora, entra outra operadora de outro país, o custo é elevado, a qualidade cai, então eu entendo que é um acordo da maior importância. Ficamos por aqui. A cobertura completa do que acontece no Senado você encontra no portal de notícias. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.